Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Entrando aqui um pouquinho mais tarde do que o comum, é que hoje nós realizamos pela primeira vez o culto às 9 horas da manhã e ele foi transmitido pelo TikTok. E nós aqui participamos deste trabalho nessa manhã e estávamos em espírito de oração também para esta proposta nessa manhã, que o Senhor fale mais ao coração daqueles que estiveram nesta live ao vivo, que participaram dessa live do culto da manhã e dos que tiveram também presencial ali, puderam também adorar o Senhor. Mas no próximo domingo, o estudo da escola dominical será posto às 8 horas em ponto. Tá bom, meu irmão? Hoje nós estamos no estudo da terceira lição, que fala sobre calçando os pés. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Oremos. Senhor, Pai, eis-nos aqui, Pai, aprendendo sobre as suas armaduras, Pai, as armaduras que o apóstolo Paulo ensinou à tua igreja, Pai. Ó Deus, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Senhor. Senhor, nós já vestimos, Pai, a couraça da verdade, a couraça da justiça. Agora nos ensina, Pai, a calçarmos, Senhor, essa sandália, Pai. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, nos preparar, Senhor, cada vez mais, Senhor, para a caminhada qual o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Jesus. Continua falando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu gostaria de trazer você hoje, nessa manhã, a meditação sobre você caminhar descalço um certo quilômetro. Imagina aí, igreja, você saindo de casa agora, indo no mercado descalço para comprar alguma coisa e você voltando. Certamente, depois de você ter andado alguns quilômetros descalço, você vai perceber que você está com seus pés doloridos ou que até gerou nele bolhas ou abriu até ferimentos, não é? Então, nós devemos nos equipar de todas as armaduras. Por quê? As armaduras que nós estamos vestindo nessa manhã são espirituais. E eu usei uma armadura física para você observar como precisamos. Nós diariamente precisamos de estar cobrindo o nosso corpo. E nós botamos a roupa, nos vestimos, nos preparamos. E assim também não é diferente com os nossos pés. Os nossos pés são a base, são o sustento do nosso corpo. Se estivermos acima do peso ou estivermos com algum problema de circulação, com certeza os nossos pés serão uma das partes que irão se queixar. É Ele que traz todo o equilíbrio e toda a estrutura. É Ele que suporta todo o peso do nosso corpo. Só a nossa pele, ela pesa. Então, assim, é uma estrutura de grande responsabilidade os pés têm. E não é diferente nas armaduras de Deus. É uma peça essencial protegermos os nossos pés. Vamos entrar na lição? Diz que o apóstolo Paulo, ele utiliza uma metáfora falando um pouco da Palestina onde ele morava. Então, assim, o apóstolo Paulo, ele observa os escravos que trabalhavam descalço. E naquela época, na Palestina, ainda até hoje, o lugar era pedregoso, era quente e havia muita poeira. E ele observou a necessidade daqueles escravos terem que usar um calçado sobre os seus pés para a proteção do seu corpo. E ele vem trazendo essa narrativa aqui, essa introdução. O apóstolo Paulo vem aqui falando sobre a importância. Nós olhamos que realmente faz sentido o que o apóstolo Paulo está falando. O contexto da leitura não foge do que estamos pensando. Se eu chamo hoje você para imaginar você andando descalço e
chegando um dia inteiro, um resultado um dia inteiro descalço, como seus pés não vai ficar? Vai ficar machucado e ferido. E não foi diferente, o apóstolo Paulo, ele também pensou sobre isso. E ao pensar sobre isso, o Espírito Santo de Deus veio palestrando com ele e ele veio escrevendo as cartas das armaduras celestiais. Nós precisamos calçar, irmãos, precisamos nos manter firmes no Senhor, precisamos desse equipamento. Vamos proteger os nossos pés, vamos protegermos os nossos pés. E nós estamos falando sobre isso nessa manhã, sobre essa arma, sobre essa proteção dessa armadura. Vamos ler? Olha o que a leitura fala. Depois de estarmos cercados com a verdade de Deus, que é o cinturão, depois de vestirmos a justiça de Cristo, que é a couraça, agora devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Essa terceira peça da armadura de Deus deve nos proteger durante a nossa caminhada, porque o terreno é hostil. Nós caminhamos diariamente em meio lobos, e o caminho é pedregoso, é deserto, além de ser íngreme e cheio de ciladas e maquinações diabólicas, há armadilhas e ciladas por todo o caminho. Mas o que é um calçado? Segundo o dicionário Aurélio, é uma peça do vestuário que serve para cobrir ou regular os pés e tem ainda uma função adicional da firmeza no andar. Podemos citar como exemplo os soldados romanos. Eles usavam sandálias com cravos no solado para não escorregar no momento da batalha. Portanto, sem o calçado é impossível pisar em serpentes e escorpiões. Vamos ler em Lucas capítulo 10, versículo 19 sobre isso. E é a principal e principalmente entrar na batalha espiritual e ser vitorioso. Há muitos espinhos e pedras pontiagudas pela estrada da vida cristã, como, por exemplo, problemas, perturbações de todos os tipos, e isso pode causar danos aos nossos pés, trazendo-nos dor extrema, além de nos fazer parar a caminhada ou cair até no deserto. O calçado da preparação do Evangelho nos previne de tropeços e quedas, pois reforçam nossa autoridade sobre as hostes espirituais da maldade. Somente pessoas calçadas podem conduzir e utilizar o precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos sim calçar mais vezes o Evangelho da paz, pois somente assim estaremos prontos para ir onde Deus quiser nos enviar. Não é possível obtermos vitória nas batalhas do dia a dia sem primeiro compreendermos claramente o que é o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso e quando faz referência à ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, esse entendimento nos dá paz interior e entusiasmo para comunicarmos a retumbante vitória de Cristo a todas as pessoas. E nós vamos observar nessa leitura introdutória que nós dependemos desse calçado. Esse calçado ele serve para nos cobrir, para nos dar apoio, porque na caminhada cristã, tantas lutas que podem acontecer, nós já entendemos que quando estamos na presença do Senhor, há várias dificuldades e precisamos proteger os nossos pés para que possamos dar continuidade à caminhada e não viemos parar ou desistir. Nós vamos ver que muitos cristãos passam pelo deserto e as lutas que vêm para parar, vêm para lançar o irmão ou a irmã no chão. São lutas diárias. Quantas coisas acontecem? Somos perturbados, somos atentados a parar a nossa caminhada. Somos constantemente atacados e nós vamos entender que o lugar, o caminho que vamos percorrer,
Há muito lobos querendo nos desviar, há muitas ciladas para nos derrubar. Irmão, esteja revestido com esse calçado do Evangelho da Paz. Nós precisamos nos calçar, precisamos nos equipar, precisamos dessa couraça, precisamos desse cinturão, precisamos dessas sandálias, nós precisamos calçar os nossos pés, nos preparar para a caminhada, meu irmão. Se não houver essa preparação, nós vamos morrer no caminho. E não é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo, cheio do poder, cheio do Espírito Santo de Deus, escreve essa carta à igreja de Efésios, orientando a essa igreja, porque ele viu que dentro dessa igreja havia descobertura, as pessoas não estavam cobertas, não estavam protegidas. E se o Senhor está trazendo essa educação, esse ensinamento para dentro da igreja evangélica, Ministério Vivendo por Cristo, e está trazendo para você que está ouvindo, é porque você está precisando de alguma peça dessa armadura. Talvez sua armadura já tenha um cinturão da verdade, já tenha um cinturão da justiça, mas está faltando aí essa peça, o calçado. Está faltando ainda alguma peça, são 13 peças, nós vamos estar falando sobre essas peças no decorrer desse ensinamento. Hoje nós estamos chegando na terceira lição. A glória de Deus, ainda faltam 10. Nós estamos aqui de coração aberto, disposto a aprender, disposto a ensinarmos. Em nome de Jesus Cristo, vamos aprender, irmão. Essa terceira peça da armadura de Deus traz a ideia de prontidão, que significa preparação. Devemos e precisamos estar preparados para guerrear na luta por Cristo, combatendo tudo o que se opõe à fé, combatendo o bom combate, como em 2 Timóteo 4:7. Devemos também rejeitar palavras e atitudes que criam caos entre as pessoas. Assim, calçados, podemos ser chamados de pacificadores. Mateus 5:9. É útil lembrar que os soldados romanos também usavam sandálias de couro amarradas no tornozelo. Isso lhes dava agilidade nas marchas de longa distância, e em tempos de guerra, os soldados dormiam com as sandálias amarradas, pois a não prontidão podia lhes custar a vida. O estado de alerta é fundamental, tanto para a defesa como para o ataque. A palavra preparação possui também o sentido de conhecimento mais aprofundado, princípios, promessas, avisos, ataques e defesa. Isso produz firmeza, estabilidade e segurança nos momentos de tempestades e dificuldades da vida. O mundo está cheio de desespero, guerras e violências, atrocidades. O ser humano está em busca de que lhes conduzam à paz, e foi por meio de sua morte e ressurreição que Jesus conquistou essa paz verdadeira. Ele disse: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Essa paz é gratuita e só vem através do Evangelho. Paulo escreveu: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro nos aconselha: está sempre preparado para responder com mansidão e temor. Isso significa que precisamos adquirir suficiente conhecimento intelectual e prático dos ensinos bíblicos para confessarmos a nossa fé em Cristo, evangelizando aqueles que estão ao nosso derredor. Precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho. Não dá para enfrentarmos o inimigo usando apenas as fracas sandálias havaianas, até porque as suas tiras podem se arrebentar e estarão vulneráveis ao ataque do inimigo. O Evangelho produz paz verdadeira e nos reconcilia com Deus. Vemos isto com muita clareza em Romanos 5:1. E esse é o poderoso Evangelho que retira a inimizade criada pelo pecado. Vivendo em paz com Deus, estamos bem firmados emocionalmente e preparados para enfrentar o inimigo e seus desafios. Esses calçados da paz
nos permite andar em estado de equilíbrio, tranquilidade emocional e segurança nos passos, sem os quais se torna impossível vencer as situações de perigo. As ciladas já foram postas e não é qualquer cilada, mas as astutas ciladas que são estratégias inteligentes, esquemas bem feitos. O inimigo não entra em campo para perder. Tenhamos sempre em mente que o Evangelho de Cristo inclui a paz de Deus e não apenas paz com Deus. A obediência à palavra de Deus é fundamental para mantermos a paz com Deus. Caso contrário, nos tornaremos desprotegidos. No exemplo do rei Saul, ele foi abandonado por Deus por conta de sua teimosia e desobediência. Sim, Cristo é a nossa paz. Sobre ele fundamentados a nossa vitória nas lutas espirituais. Ele precisa viver em nós por sua palavra. Os pés são a base para o nosso andar pela vida. Se estivermos bem calçados, estaremos prontos para avançar em direção à conquista daquilo que Deus colocou diante de nós. E para espalharmos a paz de Cristo, precisamos dos sapatos do Evangelho. Claro que o inimigo quer desestabilizar nossos passos, com certeza. Para isso, ele lança setas diariamente, através das más notícias, problemas familiares, maus pensamentos. Ele fará de tudo para tirar nossa paz, e sem paz seremos presas fáceis. Irmão, é tremendo entendermos sobre a importância desse calçado da paz. Olha como o apóstolo Paulo vem nos conduzindo, e olha como o autor traz para nossa reflexão como os soldados romanos dormiam. Eles já dormiam preparados, calçados. Eles não se descuidavam em nenhum momento, porque se houvesse algum despreparo, colocaria em risco a sua vida. E aqui na leitura diz que há uma cilada. Nós estamos falando de astutas ciladas. Essas astutas ciladas, aqui diz que o inferno prepara para derrubar você, irmã, que está vendo esse estudo, você, irmão, que ele prepara estratégias inteligentes, esquemas bem feitos para te derrubar. Então fique atento. Atento às coisas de Deus, atento ao Evangelho de Deus, atento a tudo que está sendo falado, irmão. Nada é por acaso. O Senhor está falando contigo nessa manhã, igreja, sobre a forma que você deve agir, a forma que você deve se portar. Mantenha-se calçados da paz, em nome de Jesus Cristo. Aqui também nas Escrituras, aqui nós vamos ver a preocupação com a paz. Cristo nos deu a paz, Cristo nos deu esse direito da paz. Aqui em João 14, 27, nós vamos ver que a paz é algo que Jesus nos deu, é gratuito e todos nós temos direito. Em Romanos 5, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo nos justifica de fé e com paz. Então, que nós possamos meditar nisto nesta manhã, irmão, viva em paz. E aqui ele fala perfeito sobre nós termos a paz de Deus, não apenas com Deus, mas termos a paz em todas as áreas da nossa vida. E nós vamos ver que o inimigo, ele tenta durante o decorrer do seu dia fazer você desobedecer, fazer você desistir, te desmotivar, te manda setas diárias o tempo todo, ele te ataca. É má notícia que vem de um lado, aquilo que você fez não deu certo. São várias investidas do inimigo diário, e nós devemos mantermos vestidos com esse calçado da paz. E que a paz que excede todo entendimento esteja sobre você. Que haja paz entre os teus muros. A bispa sempre fala: paz, aonde tem confusão, tem contenda, tem guerra, Deus não está ali. Deus não está habitando nisso. Aonde Deus está, tem paz. O inimigo, ele pode colocar
pensamentos em você para tirar a tua paz e roubar a tua paz. E aí, você vai deixar? Tá na hora de você se guardar e usar as armaduras celestiais e repreender em nome de Jesus Cristo esses pensamentos, repreender essa voz que fala que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai conquistar. Você deve repreender isso em nome de Jesus Cristo e não aceitar sobre isso. Vamos preencher toda a nossa armadura em nome de Jesus Cristo. Não permita que o inimigo venha roubar a tua paz ou roubar algum equipamento da sua armadura.